Olá, estudante! Que bom que você está comigo aí para mais uma aula de ciências comigo, Marisa Araújo, Marizinha. Obrigada a você de casa, tá, gente, pela audiência. E vamos aprender hoje, continuar a estudar sobre evolução, tá? A gente viu Ideias Evolucionistas 1 e hoje vamos continuar aí com Ideias Evolucionistas 2, tá? Que é o tema da aula de hoje. Uma aula do 9º ano do ensino fundamental. Nós falamos de Darwin e Lamarck na aula anterior e hoje vamos continuar aí explicando o processo de seleção natural e os processos que causam variabilidade genética, tá? O que queremos aprender na aula de hoje? Nós vamos associar processos de seleção natural à evolução dos seres vivos, a partir de descrições de estudos de casos, e também discutir a evolução e a diversidade das espécies com base na atuação da seleção natural sobre as variantes de uma mesma espécie resultante de processo reprodutivo. Um assunto aí muito importante aí na ciência e na biologia, que é a evolução, tá? Bem, na aula anterior eu comentei que Darwin ele não sabia explicar o que causava a variabilidade genética, quer dizer, os seres serem diferentes. Você olha na janela, você vai num parque, você vê que a natureza ela é diferente, ela tem diversidade. E como que surge a diversidade? O Darwin sabia que a seleção natural agia, né, sobre a diversidade, mas não sabia explicar, tá, gente? Então, somente muito tempo depois que surgiu a teoria sintética da evolução, que aí sim, tá, gente, relaciona genética, que é estudo dos genes, do DNA, citologia, que é estudo da célula, evolução, paleontologia, que é estudo dos fósseis, botânica, que é estudo das plantas, zoologia, os animais. Então, juntando todas essas ciências, né, conseguiram então explicar aí a variabilidade genética, tá, gente? Formando então a teoria sintética da evolução. E aí conseguia explicar ou sistematizar o processo de evolução e de diferenciação das espécies. Bem, variabilidade genética. Eu adoro usar essa palavrinha, ela é longa, né? Vamos ver se a Aline, tudo bem, Aline? Vamos repetir? Variabilidade genética. Que quer dizer o quê? Ser diferente geneticamente. Eu sou diferente geneticamente dos meus próprios irmãos, né? Então, aqui eu coloquei essa imagem para mostrar aqui, né? Eu coloquei aqui um inseto, né? Joaninha, um coleóptero, com várias cores diferentes aqui desse estojo, né? Dessa asa, para vocês perceberem que a natureza gosta disso, de cor, de beleza, de diversidade. Só para chamar a atenção de vocês. O que é variabilidade genética? Ela diz respeito à diversidade de alelos. O que são alelos, gente? São os genes, tá? Que estão no mesmo locus de cromossomos homólogos, tá? Esses alelos, eles são existentes em indivíduos de uma espécie. Então, a diversidade está ali nos alelos, tá? E os alelos estão caracterizando por exemplo, cor de cabelo, cor da pele, tá? Estão codificando aí uma característica. Como determina as características morfológicas e fisiológicas dos indivíduos? Quanto maior ela for, mais diversificada será uma população. Quer dizer, quanto maior a variabilidade genética, mais diversificada é uma população, tá? Então, vamos lá. Um desenho aqui de várias borboletas, dá para dizer que são espécies diferentes, né? Está mostrando aqui uma variabilidade. O que pode explicar a variabilidade? Inicialmente aqui, mutação. Erros genéticos, mudança no DNA, vai levar à mutação, tá? Você pode produzir um gene diferente que vai codificar uma proteína diferente. Então, mutação fundamental para a variabilidade, ok? Recombinação gênica, mistura ali de pedaços do cromossomo. Vou mostrar para vocês. Acontece no crossing over, que é vocês lembram do processo de meiose? Na prófase 1 da meiose, há ali uma troca de pedaços entre cromossomos homólogos, tá? Genética aí. Fluxo gênico. Como assim fluxo gênico? O gene tendo um fluxo, eu vou explicar, tá? Senta aí, continua e não sai. E, encostei aqui. Imigração. Imigração, tá? Uma espécie migrar, sair de um ambiente e ir
para outro. Tudo isso ajuda na variabilidade. Então, vamos lá. Recombinação gênica. Mostrei aqui, ó, um casalzinho lindo, né, gente, de pássaro. Olha só, namorando, né, reproduzindo. A reprodução sexuada é muito importante, porque mistura material genético do pai e da mãe. E aí o filho vai nascer diferente, tá? Os gametas têm a metade do DNA do pai e metade da mãe e vão se misturar. Então aqui no desenho dá para ver, olha, o DNA paterno, o cromossomo paterno de laranja, materno de vermelho. E olha aqui, olha, eles trocando pedaços, tá vendo aqui? Chamado de crossing over, que é aí essa mistura, né, essa troca de pedaços que ocorre entre cromossomos homólogos durante a meiose. Isso é importantíssimo, que aumenta a variabilidade genética. Quer dizer, eu sou filha do mesmo pai e da mesma mãe que o meu irmão, mas pode ter havido ali recombinação gênica, então ele herdou aí cromossomos misturados do meu pai e da minha mãe. Isso fez com que nós fôssemos o quê? Diferente, tá certo? Então isso é muito importante aí, a recombinação gênica. Aqui mostrando um filamento de DNA. Gente, mutação. Olha só, então, viu como que é importante focar aí na genética? Deixa eu pegar aqui, deixa eu ver que cor que está aqui, deixa eu pegar para vocês o lápis vermelho no branco. Então, vamos lá. Ok. Olha só. Eu tenho aqui, eu queria que a câmera pegasse bem pertinho da imagem, para vocês conseguirem visualizar, que eu tenho aqui, olha, insetos, né, branquinhos, que eu chamo de azinho. Seria o quê? O gene aqui, azinho, tá? Essa população são todos brancos, todos azinho, que é o genótipo. Ok. O que é a mutação? Ocorreu ali uma mudança na estrutura do DNA e agora surgiu uma nova característica. Então, eu tenho aqui, olha, o gene azão, tá? Lembrando que está no DNA, tá, gente? Tanto o azinho quanto o azão é uma parte lá do DNA, tá? Ok? Uma porção. Então, surgiu aqui uma diferença e agora eu vou chamar esse gene de azão, porque ele está diferente do azinho. Então, aconteceu aqui uma mutação, ok? Olha, então, tem que lembrar que quando faz gametas na meiose, separa os genes. Então, aqui separa os genes em azinho, né, e azinho. Mas como surgiu o gene azão, eu tenho aqui também o gene azão. Então, na hora, né, da fecundação, na hora de juntar esses genes, além de ter o genótipo azinho, surgiu o azinho, um heterozigoto. Olha, a mutação, ela então promoveu aqui uma variabilidade genética que, por sua vez, alterou aqui, nesse caso, a cor. E esse inseto ficou preto, tá? Uma variabilidade genética causada por mutação no DNA, ok? Então, gente, mutação ocorre a nível de DNA. E aí, logicamente, vai passar para os descendentes, tá? Migração e fluxo gênico. Eu tenho aqui uma população de insetos. Eu escolhi essa característica, tá, gente? Específica, que eu vou falar que é do gene azinho recessivo, né? Então, todo mundo aqui era recessivo, azinho, mas o que aconteceu? Olha, eu tinha uma população e todos eram pretos, azão. Mas aconteceu uma migração. Olha, você já viu o tanto de aves que são migratórias, né? Tem diversas aves que são migratórias, que às vezes migram do Polo Norte, sai lá da tundra e vai para florestas temperadas ou para floresta tropical buscar o quê? Calor para reproduzir, né? Tartarugas migram, baleias. Então, essa migração, quando ela migra,
ela está levando o seu DNA, por isso que é fluxo gênico. Eu vou e carrego os meus genes. Quer dizer, se um brasileiro for lá para o Japão, casar com um japonês e ter um filho, ocorreu fluxo gênico. O brasileiro levou os seus genes para o Japão e misturou ali com o japonês. Isso é o quê? Fluxo gênico. Deu para entender? Então, uma espécie aqui, ela pode levar, aqui ó, ui, esse inseto, desculpe, chegou aqui com o azão, que vai então ser uma outra característica. Aqui no caso estou falando que é a cor, né, que modificou, tá? Ok? E aí vai alterar, porque vai chegar aqui o azão, então eu vou ter genes azão e genes azinho, na hora que misturar vai dar o quê? Azão, azinho, que pode ser uma nova característica, ou não, tá? Então, a mutação, ela pode alterar a característica da população, né? Ela pode alterar aquela população ou não, e ela pode ser benéfica, trazer uma característica que tem alto valor adaptativo, por exemplo, uma onça que enxerga muito bem, enxergar melhor ainda, vai ser melhor para ela predar. Agora, se uma onça, ela teve filhos e nasceram dois filhos cegos, foi uma mutação com baixo valor adaptativo, porque a onça cega vai ter dificuldade para predar, não é certo? E aí, provavelmente, vai ser eliminado ali da população, porque não vai conseguir reproduzir e passar para frente as suas características, agindo aí, então, a seleção natural nos mais adaptados. Estou falando de quem? Lamarck ou Darwin? Darwin. Então vamos lá, Marizinha, o que é adaptação? Pensando um pouquinho, o que é adaptar? Podem anotar. Uma adaptação é qualquer característica ou comportamento natural evoluído que torna algum organismo capacitado a sobreviver e a se reproduzir em seu respectivo hábitat, tá? Se eu tenho lá pássaros no quintal, eles conseguem sobreviver, alimentar seus filhotes, construir seu ninho, tá? Ele consegue sobreviver às intempéries do tempo, consegue reproduzir, ter filhotes, essa população ali, ela foi o quê? Bem sucedida, tá certo? Ok? Então, ela estava adaptada. Agora, por exemplo, pensa lá no Nordeste, né? O cacto, ele tem ali as folhas modificadas em espinhos para evitar desidratação. Né? O caule tem clorofila para fazer fotossíntese. Reserva água, adaptado, então, ao clima semiárido. Uma planta super sensível ao sol e à desidratação não estará adaptada àquele clima semiárido. Provavelmente não irá sobreviver, tá certo? Então, nos biomas, a gente percebe as espécies que vivem ali, né? Uma relação entre o meio biótico, que é vivo, com o meio abiótico, as condições ambientais de temperatura, de pluviosidade, de umidade e quais espécies que sobrevivem naquele local. Essa adaptação pode ser anatômica, fisiológica e também comportamental. Aqui um exemplo, gente, muito claro e clássico. Eu tenho aqui uma ave, me parece uma coruja, tá, gente? E essa ave, ela vai predar camundongos. Observem que o fundo parece arenoso. E eu tenho camundongo pardo, que está ali, né, camuflando ali com o ambiente. E eu tenho camundongos pretos. Eu dei um exemplo na aula passada de borboletas também. O que vai acontecer aqui? Essa ave, ela vai voando depressa para predar, eles correndo, imagine isso. Ela vai conseguir visualizar primeiro quem? Os pretos. Concorda comigo? Porque os outros, eles vão camuflar ali no ambiente e vão, então, conseguir passar despercebido. Então, a população de camundongo pardo, ela vai sobreviver e vai conseguir reproduzir numa taxa mais elevada que esses aqui, que são o quê? Pretos.
e que vão ser predados mais rapidamente. Então, eu posso dizer que esse camundongo pardo ele está mais adaptado naquele ambiente. Então, o que seria a seleção natural? Eu ficava pensando, o que é seleção natural? Vem um ente e fala, você fica, você não fica. Gente, anotem aí, por favor, 2 palavrinhas. O que é a seleção natural? Sobreviver e reproduzir. Sobreviver e reproduzir. Sobreviver e reproduzir, numa taxa mais elevada que outro, tá? E aí, eu vou dizer então que aquela espécie está adaptada e ela foi o quê? Selecionada, passou para frente o seu DNA. E agindo a mutação com a recombinação gênica, com o fluxo gênico, vai promover aí a variabilidade genética, tá? Aqui mostra a população inicial, depois 20 gerações depois, no 2, e 40 gerações depois, quer dizer, muitas gerações. Eu já tenho aqui uma predominância maior dessa espécie aí que está com a cor mais clara. Eu estou chamando aqui como se fossem 2 espécies, tá, gente? Tá, uma pergunta para vocês, que eu falei lá na habilidade que era para trabalhar com estudos de caso. Isso aqui também é bem clássico, gente. Antibiótico. A gente adora tomar antibiótico quando tem aí uma infecção de garganta, né? Olha só. Aqui eu tenho bactérias, tá? Bactérias aqui, ó, vermelhas, laranjas, um laranja mais claro e amarelas. Eu tenho a variabilidade genética, ok? Aí você tomou o antibiótico e você mata primeiro as mais sensíveis. Ok? Você tomou lá 3 dias, sua garganta melhorou e você parou de tomar o antibiótico porque você esquece daquele tanto de horário. Concorda comigo? O que vai acontecer? Está errado dizer que a bactéria vai ficar resistente. Isso mostra um propósito e uma direção para a evolução. Está errado. O que aconteceu é que selecionou a resistente, que eram as vermelhas. A pessoa para de tomar antibiótico. Aquelas que não tinham morrido ainda, que são resistentes, vão agora reproduzir e passar para frente aquele DNA que a torna mais resistente. E aí todas vão ficar o quê? População final, todas resistentes. Esse que é o perigo de tomar antibiótico errado. Inclusive, a gente não consegue comprar mais antibiótico na farmácia. Tem que ter a receita médica, tá certo? Legal essa questão, né? E ele é muito comum em prova, tá, gente? Resistência a antibiótico. Nós temos alguns minutinhos só. Então, vamos lá? Outra questão para você. Generalista ou especialista? O que quer dizer isso? Eu tenho aqui um pássaro que ele come qualquer tamanho de semente, tá? Pequena, grande, média. O bico dele consegue. Eu tenho um pássaro que só come inseto, insetívoro. Esse granívoro come grama, nectívoro, néctar de flor, frugívoro, come frutas, que pesca, né? Peixe, insetos em troncos, pescador de superfície e limícola, que vai pescar ali no lago. Ô, gente, logicamente, um generalista que come de tudo, se faltar semente grande, ele come a pequena. Se faltar pequena, ele come a grande. Ele come inseto, se não tiver semente. O generalista, ele tem uma chance muito maior de viver. Se eu tiver um que só come inseto de 2 centímetros, se acontecer um problema ali e os insetos de 2 centímetros morrerem, ele ficou sem alimento. Então, ser especialista não é muito bom para a adaptação e para a evolução. Espero que tenham gostado dessa aula. Eu acho bem interessante usar esses exemplos, tá? E até uma próxima aula. Espero vocês. E se tiver dúvida, mande para mim no Tira Dúvidas. Um grande beijo da Marizinha.